Como a gente tinha combinado, essa é uma aula que vai ficar gravada para vocês, para substituir aí a aula presencial que a professora está viajando. Então, essa aula de hoje é sobre recurso de apelação. Então, nós já vimos a teoria geral dos recursos, fizemos uma revisão dos procedimentos e agora a gente vai entrar nos recursos em espécie e o primeiro recurso em espécie que a gente tem é o recurso de apelação. Então, vamos lá. Não é uma aula muito longa, mas ela vai acabar ficando longa porque eu quero trabalhar com vocês a peça em si, né? Pra gente aproveitar. Então, o recurso de apelação é um recurso, gente, que a gente vai chamar de recurso ordinário, certo? Por quê? Ele é um instrumento que pode mudar tanto matéria de fato quanto matéria de direito. O que é matéria de fato? Mérito. Eu posso usar o recurso de apelação para reanalisar provas, para apresentar novas provas, para apresentar novos fatos. Então, o tribunal vai reanalisar todo o processo, caso seja isso que eu esteja pedindo. E o que é matéria de direito? São os procedimentos, né? Então, eu posso pedir para o tribunal reconhecer uma nulidade, uma prescrição, alguma questão ali mais preliminar, procedimental, questão de processo, tá? Então, qual é o meu objetivo com uma apelação? Ou a correção de um erro injudicando, que é um erro no julgamento da matéria, ou um erro improcedendo, que é um erro no procedimento em si, certo? Aonde está o meu cabimento, aonde está previsto o meu recurso de apelação ou a minha apelação? A regra geral é a do CPP, que é no artigo 593. Só que nós temos, na Lei 9.099, uma previsão específica, porque é um procedimento especial. Então, a gente vai analisar as duas coisas, tá? Então, a gente vai analisar tanto o artigo 593 quanto os artigos da 9.099. O 593 vai dizer o seguinte: caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, esse é o mais básico, né? Houve ali um procedimento, a pessoa foi julgada, condenada ou absolvida. Ponto. Desta sentença que condena ou absolve, cabe apelação da parte que tiver irresignada. Inciso 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, aqui são decisões com força de definitiva dentro do procedimento. Por exemplo, é uma decisão que resolve um incidente, seja um incidente de insanidade, seja um incidente de restituição de coisa apreendida, tá? Que são decisões que não julgam o mérito em si, mas acabam afetando ali as partes envolvidas e são definitivas. Vai caber apelação. 3. Das decisões do tribunal do júri, quando? E aí aqui a gente precisa cuidar, porque o tribunal do júri é procedimento especial e a apelação para o tribunal do júri, ela é vinculada. Eu não tenho no tribunal do júri um efeito devolutivo pleno ou uma devolutiva plena. Eu só posso recorrer do tribunal do júri nessas situações aqui. Primeira, né? Letra A. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Então, aqui a redação não é das mais adequadas, tá? Por quê? Se a minha nulidade é absoluta, eu posso alegar ela em qualquer momento, mesmo que ela seja, tipo assim, é uma nulidade que aconteceu lá na primeira fase, e eu quero alegar ela agora em sede de apelação, eu posso, porque é uma nulidade absoluta. Essa letra A aqui, essa parte de posterior à pronúncia, ela é para nulidades relativas, certo? B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, ele aqui violou algum procedimento, algum artigo legal, ou ele colocou na sentença algo diferente do que os jurados decidiram. Então, os jurados decidiram por absolver, ele condena. Ou os jurados afastaram uma qualificadora, ele reconhece. Eu entro com apelação contra aquela decisão. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Eu quero um novo cálculo de pena, seja para maior ou seja para menor. Ou for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Esse aqui é polêmico.
Inclusive, ele foi objeto aí de discussão no STF recentemente. O que aconteceu? O que é essa decisão manifestamente contrária à prova dos autos? É uma decisão que viola tudo que está nos autos. Então, tem confissão, tem provas, tem tudo, e os jurados decidem pro outro lado. E aí, vamos supor que os jurados absolvem. O Ministério Público irresignado vai lá e protela um novo júri, tá? Por quê? O princípio básico do júri é a soberania dos vereditos. Então, qualquer uma desses recursos de apelação, em qualquer uma dessas hipóteses, não vai ser reformado pelo tribunal. Eu vou ter a designação de um novo júri, tá? Exceto ali no cálculo de pena. O cálculo de pena, o próprio tribunal pode reformar. Mas na nulidade, eu vou ter um novo júri. Na decisão manifestamente contrária, eu vou ter um novo júri, tá? E aí, vamos supor que nesse novo júri, a decisão... então, eles votaram para absolver, o Ministério Público recorreu, o novo júri absolve. Eu não posso entrar de novo com o recurso de apelação por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, porque já é a confirmação, já é de novo, né? E aí aqui vai prevalecer a soberania dos vereditos. A outra hipótese é o contrário, né? Eles absolveram e agora condenaram. Eu também não posso recorrer de novo com essa justificativa, nem o outro lado, tá? Porque aí aqui a gente entende que não faz sentido. Até porque se o tribunal mandou voltar, era óbvio que o tribunal também entendia que estava manifestamente contrário à prova dos autos. Então, este recurso ele pode ser usado uma única vez. E por que ele foi aí palco de discussão no STF? Dentro dos quesitos do júri, existe um quesito genérico, que é o quesito da absolvição genérica, né? Que é geralmente ali o terceiro quesito, é o terceiro ponto a ser quesitado. O quesito é muito simples. O jurado absolve o acusado? Ponto. É isso que tem que ser perguntado. E aí, comumente, a gente se refere a esse quesito como quesito da clemência. Por quê? O jurado vai reconhecer a autoria, vai reconhecer a materialidade do crime, mas ele absolve o acusado por qualquer motivo. Ele não está acolhendo a tese defensiva, ele está absolvendo o acusado porque aquilo tocou o coração dele, porque ele concorda, porque ele gostou do acusado, porque ele gostou do advogado de defesa, não interessa, ele não tem que justificar. Então, é o que geralmente é chamado de quesito da clemência. E isso foi questionado no STF, porque entendia-se que quando o acusado fosse absolvido pelo quesito da clemência, não caberia recurso do Ministério Público, por causa da soberania dos vereditos, porque os jurados absolveram no quesito que pergunta isso e pronto, mesmo que seja manifestamente contrário à prova dos autos. Que esse é o ponto, né? E aí, foi questionado no STF que caberia sim recurso de apelação pelo Ministério Público, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pedindo um novo júri quando a absolvição for no quesito genérico. O STF entendeu que, então, a soberania dos vereditos, ela não é absoluta, ela não é soberana, e aí cabe sim recurso de apelação mesmo na absolvição do quesito genérico. Teve até o debate, não existe clemência, não tem previsão de clemência, etc, etc. Então, foi um julgamento aí polêmico que aconteceu no final de 2024, que questionou essa motivação da apelação, tá? Então, essas são as hipóteses de cabimento da apelação no rito normal, né? Aqui, então, no 593 do CPP. Sentenças definitivas de absolvição ou condenação, sentenças definitivas ou com força de definitivas de outras situações, decisões do tribunal do júri em hipóteses específicas e de forma vinculada, certo? Lá na 9.099, a gente vai ter o artigo 76... Desculpa.
Ó, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata da pena restritiva a ser especificada. Aí vem o parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação referida no artigo 82. Qual é o parágrafo? Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício do prazo de 5 anos. Então, aqui, o que acontece? Lá no juizado especial, o Ministério Público pode aplicar uma medida restritiva. Isso aqui, gente, é a transação penal, tá? Isso aqui é transação penal. Então, o Ministério Público pode oferecer uma transação penal para o acusado. E aí, a aplicação de uma pena restritiva ou multa que vai ser especificada na proposta. Quando a proposta é aceita pelo autor da infração, o juiz decide qual é a restritiva ou a multa e isso não gera reincidência. Desta sentença que homologa a transação penal, vai caber apelação nos termos do artigo 82, que também diz, da decisão de rejeição de denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Isso aqui é uma turma de apelação. Então, quando cabe apelação no juizado especial? Da sentença que homologa a transação penal e das decisões de renúncia, de denúncia ou queixa. Então, é aquela decisão que não recebe a denúncia ou a queixa, por entender que ela é inepta ou não cabível, não preenche os requisitos da ação. E da sentença final. Vai caber a apelação. Essa apelação tem um prazo diferente, que é o aqui do parágrafo 1º, é um prazo de 10 dias, né? E aí, a resposta às contrarrazões é num prazo de 10 dias e não vai para o tribunal, vai ficar na turma de apelação do juizado especial, tá? Então, é um procedimento um pouquinho diferente que a gente vê com mais detalhes dentro do estudo dos procedimentos especiais e do juizado especial, tá? Mas para a gente trazer aqui. A gente tem aqui a súmula 713, que fala sobre a questão do tribunal do júri. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Ou seja, lembra que eu falei que a apelação é um recurso amplo, é um recurso de devolutiva plena, né? Um recurso ordinário de devolutiva plena? Pois bem, porque ele pode rever toda a matéria de fato. No tribunal do júri, eu não revejo toda a matéria de fato. Os prazos da apelação. Eu tenho prazo de interposição e prazo de apresentação de razões recursais. Tá? Então, qual é o prazo de interposição? 5 dias a contar da sentença. Tá? 5 dias a contar ali da ciência da sentença. Então, prazo de 5 dias para interpor o recurso, ou seja, para apresentar o recurso, para dizer ao juízo de primeiro grau, ao juízo a qual, oi, estou recorrendo, tá? Este é o prazo de 5 dias. Para quem? Para Ministério Público, assistente de acusação habilitado nos autos e defesa, tá? E defesa, né, basicamente. Quando eu tenho um ofendido que não está habilitado, ou seja, eu só tenho Ministério Público e acusado dentro do processo. A vítima está de fora acompanhando, né? Ela não entrou como assistente de acusação, que é um direito dela. Ela não exerceu esse direito. Aí, quando sai a sentença, ela não concorda com a sentença e fica esperando o Ministério Público recorrer. O Ministério Público, por sua vez, ele entende que não quer recorrer. E ele pode fazer isso, ele não é obrigado a recorrer. Os recursos, como a gente já viu, são voluntários, né? Exceto o recurso de ofício, mas não estamos lá ainda. Os recursos são voluntários. O recurso voluntário, o Ministério Público não quer. Ele fica quieto. Quando acaba o prazo do Ministério Público e a vítima vê, epa, ele não recorreu, eu vou ter que me contentar?
Não, você pode contratar um advogado, habilitar no processo e aí você tem um prazo de 15 dias do término do prazo do Ministério Público para apresentar uma apelação, tá? Então, quando eu tenho um ofendido que não é assistente de acusação ainda, que quer se habilitar, o prazo dele começa com o fim do prazo do Ministério Público e será de 15 dias. O mesmo não vale para o assistente de acusação habilitado. Ele vai ter um prazo de 5 dias depois do Ministério Público. Então, 5 dias para o Ministério Público, acabou do Ministério Público, 5 dias para o assistente de acusação, tá? Para ser aí, eles são complementares, certo? E as razões e contra-razões, elas vão ter o prazo de 8 dias. Então, 5 dias para interposição, 8 dias para contra-razões. Como aqui a gente também tem que preparar para a OAB, quando cai apelação, tá? Não contra-razão. Quando cai apelação na prova da OAB, vocês vão usar o prazo de interposição. Por quê? Porque vocês vão interpor e apresentar razões no mesmo momento, juntas. Então, você vai usar o prazo de 5 dias. Quando você for apresentar contra-razões, aí sim você usa o prazo de 8 dias, tá? Eu tenho alguns prazos especiais. Na 9.099, eu não tenho 2 prazos, como a gente viu, o prazo é de 10 dias, né? A gente viu lá no artigo 82, isso, prazo de 10 dias. Interposta com as razões. Elas vão juntas, igual lá no juízo civil, né? Que você interpõe e apresenta razões ao mesmo tempo. Eu tenho no artigo 600 o seguinte: assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terá o prazo de 8 dias cada para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Então, eu tenho 8 dias para as razões. Porém, se eu estou sendo julgado por uma contravenção penal, o meu prazo é de 3 dias. E se houver assistente, este vai arrazoar também no prazo de 3 dias após o Ministério Público, tá? Então, cuidado com essas situações específicas. A súmula 448 vai trazer o seguinte: o prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a ocorrer imediatamente após o transcurso, e ficou faltando um Tzinho aqui, desculpa, do prazo do Ministério Público, tá? Então, é aquilo que eu tinha comentado, prazo do Ministério Público acabou, começa o do assistente de acusação. Quais são os requisitos formais para a minha apelação? A minha petição, ela tem que ser formal e escrita ou no termo dos autos, a de interposição, né? As razões sempre escrita para o tribunal. Mas a de interposição, ela pode ser tanto uma petição escrita ou um termo nos autos. O que é o termo nos autos? Quando acaba a audiência, pela regra, ao fim da audiência de instrução e julgamento, eu tinha que ter uma sentença. E aí eu posso oralmente interpor a apelação. Excelência, a defesa se manifesta pela interposição da apelação a partir desse momento, peço que registre nos autos. Isso vai ser um termo nos autos, você vai lá e assina, né? O escrivão vai colocar e você assina. A partir dali, você tem 8 dias para apresentar as suas razões. Certo? Isso é termo nos autos. A tempestividade, você não pode desrespeitar o prazo previsto em lei. Legitimidade, são as pessoas que podem entrar. Quem? Ministério Público, assistente de acusação, defesa, né? Acusado, defesa, basicamente isso, né? E o interesse recursal. Esse interesse recursal, ele aparece em algumas doutrinas, mas eu sempre lembro do Auri falando assim: porra, o interesse recursal é a minha liberdade. Eu fui condenado. Qual é o meu interesse de recorrer? Eu não quero ficar preso, né? Então, o interesse recursal é a sucumbência, é a perda, né? Lá no direito civil, a gente aprende lá na teoria dos recursos civil que interesse recursal é a parte sucumbente que perdeu. Aqui é a parte que perdeu também. Ou é a parte condenada, ou é a parte que queria a condenação e recebeu uma absolvição, tá? Mas aqui não tem muito o que discutir o interesse, porque o interesse é a liberdade, ok?
A súmula 705, ela vai trazer o seguinte: a renúncia do réu ao direito de apelação não impede o conhecimento da apelação interposta pelo defensor. O que acontece aqui? Vamos supor que o réu se contentou com a sentença, foi lá e registrou um termo de renúncia, falou, eu não quero recorrer. A defesa técnica dele falou, não, você tá maluco, a gente precisa recorrer, isso aqui precisa alterar. E vai lá e interpõe o recurso em cima daquele termo de renúncia. O STF entende que a decisão da defesa técnica ela tem que prevalecer sobre a decisão da defesa pessoal. Tá? Então, a defesa técnica prevalece nesse caso e o recurso pode sim ser conhecido, mesmo com a renúncia. Por quê? Renúncia ao direito de recorrer é um fato impeditivo do recurso. Ele impede que o recurso seja conhecido. Já os fatos extintivos são aqueles que vão extinguir o recurso, ou seja, eu já entrei com o recurso e ele vai ser extinto. O principal deles é a desistência. Eu entrei com o recurso, no meio do caminho eu desisto. Eu peticiono lá desistindo do recurso. Extingue-se o recurso. Nas ações privadas, tá? Nas ações privadas, eu tenho custas de translado e eu tenho depósito ali de recurso, né? Custas recursais que eu tenho que recorrer. Quando eu não recolho essas custas, eu vou ter a deserção. Tá? Que também extingue o meu recurso. Aqui, agora, a gente vai entrar no procedimento. Por experiência própria, essa é a parte que vocês costumam ter mais dificuldade, tá? Por quê? Porque como vocês não têm, a maioria das vezes, a vivência do processo, é mais difícil vocês entenderem o passo a passo. Então, eu vou tentar aqui, tá desenhadinho, mas eu vou tentar ir detalhando para vocês o máximo possível. Se não ficar claro, eu vou pedir para vocês anotarem e aí na aula presencial eu volto no procedimento e vou fazendo no quadro, tá? Eu tenho apelação ordinária e apelação sumária. A sumária é para os crimes com pena de detenção. A ordinária é para os crimes punidos com reclusão. A ordinária ela é um pouquinho mais demorada do que a sumária. É só pensar pelos nomes, tá? A gente vai ver o procedimento da ordinária e depois eu só vou apontar as diferenças que tem na sumária, porque é quase a mesma coisa com 3 ou 4 diferenças. Então, vamos lá, passo a passo. Eu tô no primeiro grau, tá? Eu tô no juiz da vara. Aí, o juiz da vara deu a sentença. Eu peguei a sentença, falei, não gostei, vou interpor. Eu vou escrever uma petição de interposição de recurso, tá? Então, a gente vai ver como é que eu estruturo essa petição de interposição, mas eu vou montar lá dizendo, oi juiz, estou interpondo recurso. Estou recorrendo da sua decisão, não concordo, tá aqui minha apelação. Pronto. O juiz vai ver aquela petição e vai receber a petição e me intimar para apresentar as razões. O que ele vai dizer no despacho? Tudo bem, recurso recebido, apresente as suas razões. Aí você vai lá e vai, em 8 dias, apresentar as razões. Professora, eu apresentei a interposição com as razões ao mesmo tempo. Ótimo. Então, a gente pula isso daqui, pula o passo 3 e 4, porque ele vai receber e vai direto para a intimação do recorrido, tá? Que geralmente é o Ministério Público. Ministério Público, o acusado recorreu. Vem aqui, né, apresentar suas contrarrazões, você tem 8 dias. Ministério Público vai lá, faz as contrarrazões, protocola no processo no prazo de 8 dias. Com as contrarrazões apresentadas, o juiz vai falar, ok, agora o processo vai pro tribunal. A gente faz o translado, hoje não tem mais o translado, né? Hoje é tudo virtual, então passa para o sistema do tribunal. Quando chega no tribunal, eu vou ter o que a gente chama de distribuição, tá? Então, ele vai ser distribuído para uma das turmas competentes e quando ele chega dentro da turma, vai ter um sorteio para o relator. Eu vou sortear quem é o relator do processo,
A figura do relator, ela é aquele juiz que vai ter o principal acesso aos autos e vai ter mais tempo e vai ter ali o relatório principal e vai assinar os negócios, tá? Então, eu faço o sorteio desse relator porque é sempre um sistema de rodízio. Sorteado o relator, esse processo vai para a procuradoria, que vai ter o prazo ali por 10 dias para apresentar um parecer, tá? Então, a procuradoria vai apresentar um parecer dizendo, ó, esse recurso é dessa forma aqui, a gente entende isso daqui. Depois, esse processo vai para as mãos do relator. O relator vai ter vista, né, por 10 dias para fazer ali o seu relatório. Depois, eu vou para um revisor, que também foi sorteado lá no comecinho da distribuição. O revisor, ele pode acompanhar o relator ou discordar do relator, é para ter ali um equilíbrio. E aí, depois do prazo de 10 dias do revisor, eu marco uma audiência. A essa audiência, eu posso ter sustentação oral, né? E aí, na audiência, então, cada parte, Ministério Público e Defesa, tem 15 minutinhos para fazer a sustentação oral, para depois ali os magistrados proferirem os seus votos. Tá? O procedimento da audiência, vocês conseguem acompanhar no YouTube. Vários tribunais de justiça têm no canal do YouTube a transmissão das audiências, tá? Com a sustentação oral das partes, com os votos. Então, eu recomendo que vocês assistam como funciona uma audiência no tribunal, porque ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais formal do que a audiência de primeira instância, tá? Este é, então, o procedimento da apelação. Qual que é a diferença na sumária? Eu não tenho revisor, tá? Eu não tenho aquela figura do revisor, então vai procuradoria, relator, do relator, audiência, ok? Os meus prazos são de 5 dias, então 5 dias para a procuradoria, 5 dias para o revisor. 5 dias para o relator. Tá? E a sustentação oral são 10 minutos para cada parte. Tá? Então, 10 minutinhos ali para falar na audiência da apelação sumária. Essas são as diferenças, certo? Chegamos aos efeitos. Socorro, Deus! A gente estudou cada um dos efeitos lá na teoria geral dos recursos. Mas eu prometo que em todas as aulas, quando a gente for ver, eu vou lembrar vocês o que é cada um dos efeitos. Eu lembro que quando eu estudei, essa matéria era o processo penal 2, né? Então eu tive ali a primeira fase e recursos era logo o segundo semestre de processo penal, que foi a única disciplina que eu reprovei. Na faculdade, eu reprovei em processo penal 2, porque eu levei o semestre igual uma vagabunda, não estudei e não levava a sério a professora, eu tinha um pouquinho de birra da professora, e aí eu levei o semestre igual uma tronta e, enfim, reprovei assim, mas reprovei colossal, minha média foi ridiculamente baixa e eu tive que refazer. E eu lembro que quando eu entrei em desespero, porque eu vi que eu ia perder a matéria, que eu fui tentar estudar esse inferno, eu não consegui entender recursos de jeito nenhum. E aí, quando chegou na prova, a questão que mais valia era uma questão aberta, pedindo para você explicar os recursos. E eu não soube, obviamente, responder o inferno dos efeitos, né? Dos efeitos dos recursos. Então, aqui, nós vamos falar em basicamente 4 efeitos: devolutivo, suspensivo, regressivo e extensivo. A apelação tem 3 desses 4. Ela tem o devolutivo de forma plena, exceto no tribunal do júri. Não esquece o tribunal do júri, tá? Mas a regra é devolutivo pleno. O que é o efeito devolutivo? O efeito devolutivo é aquele que eu pego toda a matéria do processo, de fato e de direito, e jogo para a análise do tribunal. Tribunal, revê tudo. Tá aqui as provas, tá aqui os depoimentos, tá aqui as nulidades. Reveja tudo. E aí o tribunal reconhece tudo. Ok?
Efeito suspensivo. Eu suspendo o efeito da sentença. Aqui, a gente vai ter doutrinas, vai ter correntes doutrinárias diferentes, mas a gente entende o quê? Sentença absolutória não tem efeito suspensivo. Então, eu estava preso, fui absolvido, fui posto em liberdade, Ministério Público recorreu, eu continuo em liberdade. Porque eu estou absolvido, a presunção é de inocência, Ministério Público que lute. Tá? E aí o recurso todo eu vou estar em liberdade. Certo? Não tem efeito suspensivo para sentença absolutória. Ah, acho que tá aqui. Então aqui eu já expliquei. Desculpa. Nas sentenças condenatórias, prevalece o entendimento de que eu posso sim suspender o recurso, porque a regra é que não há execução provisória e antecipada da pena e que não cabe prisão de primeira instância, só de segunda, tá? A regra é essa. Então, mas o que acontece na prática? Eu tô preso. A regra prática é que eu vou continuar preso, porque aí o que o tribunal, o que o juiz vai falar? Mantém os requisitos da preventiva. Porque eu tô preso o quê? Em preventiva. Se eu respondi o processo preso, é porque eu estou com prisão preventiva. Fui condenado, minha defesa recorreu, pediu efeito suspensivo. O juiz vai olhar e falar: entendo que permanecem os requisitos da prisão preventiva, mantenha-se preso. Tá? Geralmente acontece isso. Mas eu vou deixar de pedir o efeito suspensivo por causa disso? Não vou, não. Eu vou pedir o efeito suspensivo para o meu cliente, sim. Vou pedir expedição de alvará de soltura para ele responder recurso em liberdade. Tá? Defesa ativa. Então, efeito suspensivo vale para sentença condenatória. Aí, de novo, o tribunal do júri vem cagar na cabeça de vocês, porque vocês decoram. Sentença absolutória, não suspende. Sentença condenatória, suspende. Aí vem o tribunal do júri. E aí você faz o quê? Desespera. Tribunal do júri... Ah, uma observação. Até 2008, existia no Código de Processo Penal a previsão de que o acusado condenado só poderia recorrer se recolhesse a prisão. Então, como é que funcionava? Eu respondi o processo todo em liberdade. Eu não estava em preventivo, eu não apresentava risco para o processo, eu não apresentava risco para a sociedade, não apresentava risco nenhum. Eu estava respondendo em liberdade, bonitinho, com umas cautelares, uma fiança, tudo massa. Aí, saiu a sentença e o juiz me condenou. Se eu quisesse recorrer dessa condenação, independente do motivo, eu tinha que me apresentar para ficar preso. Eu tinha que passar o recurso todo preso, recolhido em prisão antecipada, em cumprimento antecipado de sentença. Tá? Isso caiu por terra, certo? Porque presunção de inocência, ela vale até o trânsito em julgado, né? E aí isso, então, cai ali um pouquinho por terra para... Opa! Eu me ajeitei e desconectou. Cai ali por terra a ideia, então, de recolhimento obrigatório para apelação. Eu não sou mais obrigado. Professora, eu estava respondendo em liberdade, o juiz me condenou, mandou eu me apresentar, mandou eu me prender. Apela com efeito suspensivo. Ó, peraí, aqui não. Tá? Mas vamos voltar para o tribunal do júri. Com o pacote anticrime, o amor e ódio do pacote anticrime. Com o pacote anticrime, foi escrito o artigo 492, inciso 1, a linha E. Vou mostrar ele aqui para vocês. Um pouco mudado, né? Esse trecho aqui do código. Oxi. Aqui. 492, o caput dele é muito básico. Em seguida, o presidente proferirá sentença que, no caso de condenação, então, tribunal do júri, final do plenário, juiz profere sentença que condena, a linha E, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva,
Ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo de conhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos. Que desgraça significa esse artigo? Você foi condenado a 15 anos ou mais no tribunal do júri, prisão automática. Ah, mas eu estava em liberdade, prisão automática. E aí, a gente teve isso daqui questionado no STF também. Qual foi a brincadeira do STF com relação a isso daqui? Em 2024, de novo, o STF, ele... Na verdade, foi um pouco antes, mas houve aí o questionamento no STF sobre a constitucionalidade dessa prisão automática, tá? Foi questionado se isso era constitucional pela presunção de inocência, né, por todos os fatores. Aí o STF veio bater o martelinho e falou assim: o artigo é constitucional, ignore-se os 15 anos, ou seja, qualquer sentença condenatória em tribunal do júri, prisão automática é cabível. Por quê? Soberania dos vereditos. Se você está prestando atenção na aula, você vai lembrar que uns 10 minutos atrás, eu falei assim, o STF entendeu que a soberania dos vereditos não é tão soberana assim. Porque quando tem absolvição por clemência, eu posso dizer que aquela absolvição por clemência foi contrária à prova dos autos, mesmo que esse seja o objetivo da absolvição por clemência, porque a soberania dos vereditos não pode valer sobre tudo. No mesmo ano, com meses de diferença, foi setembro e novembro, o julgamento. Setembro e outubro. Um em setembro, um em outubro. O mesmo plenário, o mesmo STF, os mesmos ministros vieram e falaram assim: aquela soberania dos vereditos que não é absoluta para absolvição por clemência, é absoluta para prisão automática no tribunal do júri. Tá? Então, quando você estiver estudando tribunal do júri, boa sorte, né? Por quê? Tem soberania dos vereditos? Tem soberania dos vereditos. Soberania dos vereditos vale para tudo? Não. Ela vale para absolver por clemência, mas ela não vale para prisão. Não, ela não vale para absolvição por clemência, mas ela vale para prisão automática ao fim da primeira fase. Eu tô escrevendo, eu quase terminei um artigo criticando isso daí, eu ainda vou terminar ele e publicar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, o efeito suspensivo eu tenho que pedir, ele não é automático, tá? A gente já viu isso, efeito suspensivo não é automático, mas eu peço. Dá para pedir no tribunal do júri? Dá. Nós temos já decisões que aplicam o efeito suspensivo nas decisões de tribunal do júri, tá? Não tem problema, não. Alguns juízes têm aplicado e ignorado um pouquinho a ideia do 492. Então, sempre peçam. Não tem o efeito regressivo, tá? O que é o efeito regressivo? É aquele que o próprio juiz ou a quo pode rever a sua decisão antes de mandar para o tribunal. A gente vai ver ele com muitos detalhes no recurso em sentido estrito, que é a nossa próxima aula. Tá? E tem, ou na verdade ele pode ter efeito extensivo. O que é o efeito extensivo? É aquele que se aplica a todos os corréus. Então vamos lá. Eu estou sendo julgado e o meu corréu está sendo julgado, né? Juntos ali, são 2 réus. Aí nós somos condenados. O meu advogado falou assim, bicho, tem uma nulidade aqui. Bora recorrer dessa nulidade que tá errado. O meu companheiro não recorre, só eu recorro. O efeito do recurso, ele é pessoal, ele vai atingir a quem recorreu. Só que, na apelação, lembra que eu revejo a matéria total? Se tem uma nulidade procedimental, é justo que ele seja estendido para o meu corréu. Porque se eu fui prejudicado pela nulidade, ele também foi. Então, eu vou ter uma extensão. Quando que eu não vou ter o efeito extensivo? Quando a minha apelação, ela for tratar de uma característica pessoal.
né? Então, uma análise da minha culpabilidade, da minha conduta social, uma questão de idade, uma questão de parentesco, algo que não se comunique entre os réus. Aí não cabe efeito extensivo. Mas se for algo geral do processo, que atinge os dois e que diz respeito aos dois, ele vai ter efeito extensivo, mesmo que o outro réu não tenha recorrido ou tenha recorrido, mas não tenha alegado aquele ponto. Ok? Vamos para a estrutura. Eu vou falar da estrutura aqui e depois eu vou abrir o Word e a gente vai ver essa bagunça juntos, tá? Todo recurso que vai para tribunal tem duas petições. Vou falar de novo. Todo recurso que vai para tribunal tem duas petições. Petição de interposição, petição de razão. Professora, eu vou fazer junto, não interessa. São dois procedimentos. Você interpõe, depois você razoa. Duas petições. Na OAB você vai fazer duas petições. Você vai interpor e você vai razoar. Certo? Certo. Claro essa parte. Beleza. O que vai na minha petição de interposição? Endereçamento, juízo a código. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu abrir. Peraí. Deixa eu abrir. Eita. Acho que minha tela sumiu. Eu não sei desde quando minha tela sumiu. Mas também não perderam nada. Deixa eu abrir aqui o Word. Pra gente montar. Eu acho que eu tenho até pronto. Devia ter deixado pronto? Devia. Se eu estivesse gravando, enfim. Caca. Onde é que vai estar? Ver se tá aqui. Apelação. Calma aí, tá abrindo. Meu Office é um pouco lento às vezes. Um pouco lento. Eu não faço ideia de como tá isso daqui. Então talvez a gente vai mexendo, porque faz tempo que eu fiz isso aqui. Faz tempo, tipo, tempo mesmo. Deixa eu agora ajustar o zoom. Exibir. Calma aí, eu tô ajustando enquanto vocês ficam vendo só minha cara. Inclusive, a última prova da OAB foi contra a razão de apelação. A última, o exame 43. O exame 43, a última foi uma peça, foi uma contra-razão de apelação. Fazia muito, muito, muito tempo que não caía contra-razão de apelação, viu? Mas tempo assim, pra caramba que não caía. Tanto é que teve até um bochichozinho. Galera de cursinho tava meio puta com a ideia da... Ai, não tenho modelo. Ó, eu jurando que eu tinha um modelo. Nossa, eu jurava que eu tinha. Peraí, gente. Deixa... Eu vou... Já volto. Voltei. Eu falei que ia ser uma aula rápida, né? Tem 43 minutos de eu tagarelando. Vamos lá. Petição de interposição. Então, vocês vão acompanhando aí e vão estruturando bonitinho na mão de vocês. Então, petição de interposição.
Depois eu vou montar com calma um modelo e eu levo para a sala, tá? Mas vamos lá. Endereçamento ao juízo ACO. Quem é o juízo ACO? Primeiro grau. Opa. Eu tô com o microfone na frente. Primeiro grau. Então, lembrando, a gente está na vara crime ao juiz mesmo, tá? Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara, tal, tá? Fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos. Opa, identificação do processo, né? Ah, professora, formatação. Qualificado nos autos em epígrafe ou em destaque ou acima, do jeito que você quiser escrever. Vem a presença de Vossa Excelência interpor nos termos ou com fulcro nos artigos, no artigo 593. Aí você coloca o inciso, tá? Que você tá apelando, 593 do CPP. Não escreve CPP, escreve Código de Processo Penal, não seja, né? Aqui a gente tá só montando para você lembrar. Recurso de apelação contra sentença condenatória, vamos supor, né? Contra a sentença. Aí você diz qual é a sentença proferida por este juízo. Ponto. Aí, parágrafo. Requer o recebimento deste recurso com efeito suspensivo, a intimação do Ministério Público, não abrevia, escreve, para apresentar contra-razões e envio dos autos para o tribunal competente. E posterior, sabia que eu estava esquecendo? Posterior envio dos autos para o tribunal competente. Tadã! É isso. Nestes termos, local, data. Acabou. É só isso, tá? É só isso a petição de interposição. Aí, tu vai vir para as razões de apelação. Aqui o bicho pega, né? Porque aqui o negócio... Aí você vai colocar lá, apelante, apelado. Ah, você vai escrever, né? Razões de apelação ao Tribunal de Justiça, vulgo juízo, a de quem? Peraí, eu acho que eu tô escrevendo a de quem errado. Eu tenho certeza que eu tô escrevendo a de quem. Não, tá certo. Faz tempo que eu não escrevo juízo a de quem. Juízo a de quem? Professora, eu misturo a qual com a de quem. É só lembrar que o a de quem é a quem. A quem o quê? A quem você tá recorrendo, bem. Para quem você tá falando. O a qual é o status quo. É o que a gente já tá. Pronto. Depois, a gente vai vir lá com os cumprimentos. Na OAB, gente, e na vida real também, se poupa. Egrégio tribunal.
Tá bom. Não vai com egrégio de tribunal, ilustres julgadores, nananana. Tem petição que tem 5 linhas de cumprimento. Egrégio de tribunal. Se poupa. Você tem pouco tempo, você tem pouca linha na OAB, não perde tempo fazendo. Ai, professora, mas no julgamento real, eu acho. Faz o que você quiser na sua prática. Sua petição de prática, na vida real como advogado, você faz o que você quiser. Se você quiser botar florzinha e passar perfume, não dá, né? Mas se você quiser botar florzinha, neon, gif colorido, problema seu. Na OAB, faz o mínimo. Certo? Aí você vai montar o texto basicamente no sentido de. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tem um textinho. Esqueci o textinho praxe. Dá um desconto. A prof tem anos que não dá isso daqui. Que eu não dou prática. E que eu não peticiono, obviamente. Egrégio de tribunal. O apelante vem a este órgão julgador. E aí, gente, não precisa fazer igual não, tá? Faz do jeito que vocês quiserem. É só para vocês terem ideia do que você coloca. Apresentar as razões recursais contra sentença condenatória de folhas. Aí tem o ID, né? Agora tem o ID do processo. Que entende não atender? Não. Não atender. Nossa, faz tempo que eu não escrevo isso aqui. Calma aí. Que entende que... Aí você pode botar assim, ó. Você gosta de escrever bonito? Com a devida vênia. Vênia ao magistrado. Prolator. Não precisa pôr prolator, mas tô falando bonito. Não merece prosperar. Pronto. Aí você vai fazer assim. Cabimento. Bota lá, bonitinho. 1. Cabimento. O presente recurso de apelação. Vocês estão copiando, né? Acho bom. Vocês vão ter que fazer uma, não esquece. O presente recurso de apelação é cabível, pois previsto no artigo 593, inciso, vamos botar o inciso 1, né, do CPP, sendo tempestivo, vez que a sentença foi publicada na data XXX e o recurso com razões apresentadas na data XXX. Tá? Presentes os demais requisitos legais. Aí você vê assim, 2. Do efeito suspensivo. O apelante suscita a aplicação, vai ampliando o vocabulário, do efeito suspensivo pelas... E aí você justifica por que você acha que cabe efeito suspensivo. Tá? Faz lá a sua argumentação. 3. Das questões preliminares. Aqui, vou botar em vermelho. Você alega nulidades, prescrições
e questões prejudiciais ao mérito. Tem nulidade, alega aqui. Tem prescrição, alega aqui. Direito subjetivo foi violado, tipo, o ANPP foi negado, sursi foi negado, transação penal foi negada, alega aqui, tá? Nas questões preliminares. E aí você pode colocar das questões preliminares, das nulidades, da prescrição, do não reconhecimento do ANPP, da violação de direito subjetivo. Você pode colocar o título que você quiser, alegando o treco certo. Aí a gente veio para uma coisa que vocês nunca viram antes. Do mérito. Do direito. Dos fundamentos do recurso. Qualquer um desses serve. Tá? Qualquer um deles tá servindo. Deixa eu botar para baixo para ficar na mesma tela. Pronto. Aí aqui, vamos lá, de vermelho de novo. Aqui, você faz seu nome. Amor, aqui você vai alegar o que precisa ser alegado. Você vai alegar o não reconhecimento de uma qualificadora, você vai refazer dosimetria da pena, você vai pedir uma desclassificação, você vai buscar absolvição. Não sei. Vai ser o que o processo te pedir. Aqui você vai falar do mérito. A professora não tem mérito, tem só nulidades. Então pula. Professora não tem nulidade, só tem mérito. Então pula. Petição, gente, ela é viva. A gente tem uma estrutura básica. Mas daí, professora, eu quero fazer um tópico para cada coisa. Mas a liberalidade é sua. Você não é um robô. A petição não é um gesso. Ela não é um molde. Ela é sua. É a sua redação. Você escreve ela da forma que você quiser. Você só precisa alegar tudo que você precisa alegar no lugar certo. Então, preliminar na preliminar, mérito no mérito. Aí a gente vem para outra coisa inédita na vida de vocês. Aí aqui, eu não vou botar em vermelho, não. Eu vou mostrar para vocês. Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença recorrida em sua totalidade. Foi isso que você pediu? Com a consequente absolvição do acusado. Ou em sua parcialidade, com a redução da pena para o mínimo legal. Ou em sua parcialidade para o reconhecimento da desclassificação para o crime X, ou em sua totalidade para o reconhecimento da nulidade XXX e peraí, reconhecimento da nulidade e consequente anulação dos procedimentos que seguiram com o envio do processo ao juízo ou juízo de origem.
Qual dessas? Não sei, eu não sei o que você tá pedindo. Eu não sei como é que você fez seu nome. Local. Data. Advogado. OAB. Acabou. Isso é uma apelação. Viu? Nem é tão difícil assim. Contra-razões, a gente vai ter aula só de contra-razões, tá? Vocês vão ter a apelação para fazer e me entregar. Vai estar lá no... eu já pedi, alguém vai ter entregue aí na sala para vocês. Ou eu mandei no grupo. Ou eu postei no Classroom. Provavelmente eu mandei entregar o impresso para vocês. E é sobre isso. Não sei qual é a opção. Porque eu tô gravando isso em julho. A aula é em setembro. Qual foi a minha decisão? Não sei. Se eu esqueci de deixar a apelação com vocês, aí na próxima aula a gente faz ela. Ah, beijo pra vocês. Até mais. Tchau.